Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. Aqui da série de podcast de Preto no Branco. Preto no Branco impresso, já circulando mais uma edição nas bancas e nas ruas. O Preto no Branco, que está trazendo aqui na manchete de capa uma chamada para uma matéria que está lá na parte interna, dizendo o seguinte: para o próximo pagar. É um negócio interessante. Eu olhei isso aqui, eu nem sabia que a manchete seria isso. Eu falei, mas quem será que vai ter que pagar alguma coisa, né? Na sequência aí, do quê? E aí a gente foi ver uma matéria do jornal, a Juliette Manfrim está assinando aqui, competente e eficiente como sempre. E na verdade é assim, meu caro Joaquim Oliveira e Gladys, que está conosco aqui, Gladys Rossi, nossos convidados de hoje, diz respeito aos números e às contas da Prefeitura Municipal de Cascavel. Que alguns não querem que fale muito, que propague, que diga, não, a prefeitura faz empréstimos, contrai compromissos, mas é para investir na cidade. Isso é bom para a cidade. Então não tem que falar que é um contrato milionário aqui, é um empréstimo milionário ali e tudo mais. Mas a intenção não é depreciar, não, viu? Porque a gente sabe. Vocês que têm uma vinculação, hoje o Partido dos Trabalhadores, ao qual vocês pertencem, é governo mais uma vez. Nós temos o governo do Estado, o governo da Prefeitura Municipal. Não tem nada de graça. Tudo o que precisa fazer em nome do povo, para o povo, é saúde, é educação, assistência social, é tampar, como dizem, os buracos das ruas e etc. É contratar servidores para atender nas UPAs, para fazer funcionar os CMEs aí. Precisa de dinheiro. O pessoal precisa viver. Então, o dinheiro vem da onde numa prefeitura? É de imposto, é de repasses e tal, porque a prefeitura não é como uma indústria tradicional. Ela não produz bens, ela não vende nada, ela não comercializa de acordo com as regras do mercado. Só tem despesas. Tudo que a prefeitura, o Estado, a União compra, tem que pagar e o preço é de mercado. Então, dentro desse escopo, desse contexto, claro, eu acho que nada mais do que justo de nós trazermos aqui e vocês aí saber como é que está o cofre da Prefeitura Municipal nesse fim de governo, no segundo mandato do prefeito Leonardo Paranhos, e para o próximo pegar e tocar para frente aí. Foi bem na minha preleção inicial, Joaquim? Obrigado pela sua presença aqui no nosso Batendo Guizo. Eu que agradeço, Miguel, o convite para estar aqui no Batendo Guizo, cumprimentar toda a sua audiência, que não é pequena, é muito grande. E eu acho que as dívidas, né, os recursos que entram no cofre da prefeitura, se ele será gasto agora e pago depois, isso em Cascavel é quase que uma tradição, não é? Basta lembrar a questão do calçadão, por exemplo, ficou 30 anos pagando, todo mundo reclamava. E aí, quando termina de pagar, faz um novo empréstimo para mudar tudo de novo o calçadão. Eu acho que falta, talvez, eu não sou contra empréstimo, não sou contra a prefeitura se endividar, acho que muitas vezes é necessário, mas falta em Cascavel, sem dúvida nenhuma, um melhor planejamento para investir, né, esses recursos, fazer essas dívidas de forma que a população realmente tenha o melhor para viver, né? Acho que falta um pouco de planejamento. Eu tenho escutado isso, tenho 30 anos fechados de Cascavel, desde o primeiro ano tenho escutado exatamente isso. Na época lá nós tínhamos aqui o ex-prefeito saudoso memória Salazar Barreiros, se lembra muito bem dele, né? E depois dele vários outros se sucederam, e sempre essa situação de cobrança. Planejamento, tem que planejar, precisa planejar. E nós, eleitores, eu particularmente, não entendo, minha cara Gladys, assim, como é que pode a questão pública, que ela tem um viés bastante grande, tem uma ligação íntima com a questão política partidária,
que ninguém está no poder e nem vai entrar no poder, se não for pela urna, né? Como é que nós, eleitores, votamos no outro, e assim vai, e nunca estamos cobrando tal do planejamento de forma competente? É tão difícil planejar assim a questão pública, Gladys? Agradeço sua presença aqui e já pergunto como é que está para a campanha, para a vereança, onde você vai ter que ajudar a planejar, caso seja eleita, né? Obrigada pelo convite, Miguel. Primeira vez que eu sou pré-candidata, né, que eu estou como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. O planejamento público, né, de obras estruturantes, né, uma cidade, um município, ele tem vida própria, né, há um crescimento habitacional muito grande, principalmente Cascavel, que é uma cidade de porte médio para grande, né? Então tem coisas obras estruturantes, grandes obras que impactam no dia a dia das pessoas, isso tem que ser planejado. O exemplo que o Joaquim deu do calçadão, né, é um exemplo típico disso, né? Cascavel, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, todo mundo já sabia ou tinha uma boa noção do quanto que essa cidade ia crescer e se desenvolver, né? Então, tem o Instituto de Planejamento de Cascavel, tem engenheiros, tem a sociedade civil organizada, a Câmara de Vereadores desempenha um papel fundamental, né? Por isso que nós temos hoje 21 representantes eleitos pelo povo, né? Mas nós temos que pensar que Cascavel, ela não vai parar por aqui, né? Daqui 20 anos, Cascavel tem outra cara, vai estar muito maior. E quais são as obras estruturantes que vão impactar no dia a dia das pessoas, né? Então, assim, tem profissionais, tem a sociedade que pode contribuir, é só fazer um plano, né, de crescimento com estrutura bacana, que dá para fazer isso. Muitas cidades fazem, Miguel. Cascavel talvez peca um pouco nisso, né, porque é uma cidade que tem um futuro promissor e vai continuar crescendo, né? Então, há essa necessidade. Isso que vocês dois estão concordando me leva e me remete a uma reflexão, e aí constato que não podemos cobrar única e exclusivamente do ente político partidário. Que o PT tem uma visão, tem um caminho, esquerda, socialismo e tudo mais. Aí nós temos outras agremiações partidárias, várias delas, que tem o inverso, o outro lado, pessoal da direita, etc., capitalismo e tudo mais. E fazem a sua reflexão e fazem o seu discurso. Porém, todos eles vão atrás dos segmentos organizados da sociedade. Então, se nós temos que concordar que faltou planejamento, faltou a cidade com suas lideranças da prestação de serviço, do comércio, da indústria, da agricultura, do esporte, da religião e etc., também atuarem um pouco melhor, porque eles fazem parte desse planejamento. Ou foram alijados? Não. Como é que vocês analisam isso, já que estamos na boca da eleição que está aí para prefeito, hein? Essas entidades e esses segmentos que você acaba de citar sempre foram, inclusive, muito influentes nas decisões governamentais de Cascavel. Essa parte da sociedade. O que faltou e falta, e é isso que o Partido dos Trabalhadores busca, é inserir a parte que faltou, os trabalhadores. Nós temos aí vários comitês discutindo o futuro em Cascavel, planejamento, conselhos pedágio, conselho para tudo quanto é lado. Meu Deus. Você não encontra, Miguel, nesses conselhos, nenhum sindicato de trabalhador, qualquer que seja. Por quê? Nenhuma associação de moradores, qualquer que seja. Não querem ir a ou não não ser são nos chamados? conselhos, evidentemente, nos conselhos públicos, como o Conselho de Saúde, Educação, né, o Conselho das Cidades, tudo isso tem sindicato. Né? Agora, aonde realmente existe a uma associação comercial pluralidade, industrial de etc. Cascavel não vai chamar um sindicato. Mas por que para não estar lá chama? com o sindicato, e o sindicato Mas tem por que não chamar? tem a questão Eles se relacionam com o sindicato, com os trabalhadores todos os dias. Os trabalhadores são quem produz a riqueza dessas empresas. Não estou aqui minimizando o papel do empresário, ao contrário, ele é necessário. Se fôssemos num hipotético mundo socialista, teriam lá gerentes, dirigentes de empresas, do mesmo jeito. Ninguém vai mudar de lugar tanto assim, né?
Então, mas os trabalhadores não participam das decisões. Entendi. Os trabalhadores não participam das decisões, não participam das ideias, não participam da discussão. São, me parece, muitas vezes, cidadãos e cidadãs de segunda classe que não, nós vamos fazer e eles têm que aceitar do jeito que a gente porque assim, pensar. mais ou menos, a empresa é minha, Não eu dá, que estou não dá mantendo, pra ser você é assim. meu empregado, eu Eu vou sou- dizer o que tem que fazer e eu você vai sou- cumprir, ou então passa no RH, não é assim que funciona? Esse mundo está superado. Esse mundo não Será? existe mais. É? Esse mundo está absolutamente superado. Se os trabalhadores não participarem da vida, na sua plenitude da vida, é da empresa, é dos governos, é do seu bairro, é da escola, é de tudo, o mundo não funciona mais Na verdade, sem nós eles. temos que. Eu falo aqui só para provocar, né? Faço o meu papel. Mas muitas empresas já têm essa visão. Claro e que já tem. compartilham tudo, já Claro. fazem tudo, já tem essa. Na verdade. As você tem empresas toda a mais razão, né? modernas e mais As atualizadas mais já têm. tradicionais é mais difícil, né? Vou dar um pitaco aqui, Miguel. Pois não, depois nós vamos falar da empresa ou não Câmara Municipal, que você está pretendendo entrar lá e faz parte desse contexto todo aí. Pois não, Gladys? Com certeza. Eu moro na região norte de Cascavel, especificamente no bairro Brasília. Eu descobri que há 32 anos vocês estão mais ou menos em Cascavel, Isso. né? E agora lá naquela região. 32 anos, sempre morei na região norte, Clarito, Aquilo lá é uma Consolata. cidade, né? É acho maior que muitos Eu acho municípios que hoje do é Paraná. mais de 120 mil habitantes por lá. Por aí. Mas vou te dar um exemplo. A região norte fica para fora das BRs, né? É, do lado de lá. Isso. E nós temos um problema sério lá na região norte, né? A travessia da BR que vai para Toledo. Certo. A região não para de crescer. Haja visto que o Conjunto Riviera, né, que só o Conjunto Riviera é maior do que alguns municípios aqui certeza. da nossa região, né? Então, assim, a região norte não vai parar de crescer. E os gargalos na travessia, né, para acessar o centro da cidade, né, isso é uma coisa que tem que ser pensada e planejada para daqui 20, 30 anos. Porque é uma região pujante que está crescendo muito. Então, assim, vai pensar em melhorias, né, do acesso da periferia para os bairros central, para o centro, para os grandes comércios no centro. Tem que pensar isso para muito tempo, porque o gasto, né, ele é quase o mesmo, de você gastar para fazer uma coisa menor, gastar um pouquinho mais para fazer uma coisa maior, que é uma obra maior que daqui 20, 30 anos ela vai estar servindo ainda, né? E muito bem a população, que é a classe trabalhadora, que mora na periferia, né? Então, assim, você pensar em qualidade de vida, isso reduz tempo no trânsito, né? Tudo isso impacta, Miguel, na vida das pessoas que têm que acordar às 6 horas da manhã, pegar transporte público, Eu pegar o entendi o que carrinho. você quer dizer, mas o meu contraponto é o seguinte: a máquina pública, de um modo geral, ela é lenta. Ela é devagar, ela é burocrática. E assim, por exemplo, nós temos eleições de 4 em 4 anos. Né? Aí um time ganha a eleição. Né? Na pior das hipóteses, hoje fica 2 mandatos, mas em muitos momentos o time sai já no final do primeiro mandato, entra um outro time. E aí nós temos um problema que cada vez mais parece se agravar. Quem entra sai já querendo voltar e quem sai já quer voltar logo em seguida, e quem entra quer marcar território, quer tirar a marca do antecessor e tal. Essa zanga política aí, que não se entende e não se compreende, não seria esse um dos fatores também? A grande briga partidária reflete na questão prática, depois na continuidade da obra ou não. Eu acho que um gestor, né, ou um prefeito, uma prefeita, né, os vereadores que estão na Câmara, eles têm obrigação com o povo, né? Antes, eu sou do PT há muitos anos, defendo o meu partido, defendo as bandeiras do meu partido, né? Mas quem está lá representando tem que ter o compromisso com o trabalhador, com a trabalhadora, com a sociedade de modo em geral. Não com grupo. Não com grupo, né? Porque mas é difícil isso, hein? Você dá continuidade a bons programas de governo. Vou te dar um exemplo. Bolsa Família. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, nenhum deles acabou com o Bolsa Família.
porque são programas que são necessários, né, que atendem a população. Então, assim, bons projetos, bons programas de governo, né, tem que ser seguido, tem que dar sequência, não pode ter essa cultura de que, não vou continuar com isso porque é a marca do prefeito anterior. Sim. Meu caro Joaquim, agora citou a questão da Zona Norte da travessia, nós poderíamos citar N outras necessidades que tem numa cidade do porte da nossa, crescendo como um todo. E aí temos lá pelas tantas a eleição municipal, que é essa que se avizinha. O PT, e provavelmente aliados amanhã ou depois, que as convenções vão definir isso, há tempo ainda, está pronto para assumir a prefeitura aí? A Lilian, que é a pré-candidata, a vereadora professora Lilian, do Partido dos Trabalhadores, está apta para suceder o Paranhos, na sua opinião? Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto o Partido dos Trabalhadores quanto a companheira professora Lilian tem todas as condições para governar e governar bem Cascavel. Melhor do que muitos que já passaram por aqui, né, pela Prefeitura de Cascavel. A Lília tem um preparo para deixar uma marca permanente na Prefeitura e na população de Cascavel. É um tempo limitado, ninguém ficará eterno, né? Mas a experiência que ela pode proporcionar à população de Cascavel, ao município, e digo mais até ao estado do Paraná, eu não tenho nenhuma dúvida que ela poderá fazer isso e está preparada para fazer isso. Nós que acompanhamos aí, setorizamos a política, a sociedade também como um todo, estranhou que lá pelas tantas nós tínhamos aí, convergindo, minha cara Gladys, presidente municipal do partido, o afunilamento, indicações e tudo mais em torno do ex-vereador Paulo Porto, marido da professora Lília, mas politicamente eles estão juntos, mas com DNA separados. Enfim, mas daqui a pouco não deu certo o Paulo. Aí falaram lá no Hernando Podel. Ele falou que estava aí, fala à disposição, não, também saiu. Nestor Dalmino da mesma forma. Aí falaram assim, não, o professor Lemos é o cara do PT, porque já foi candidato e tal, mas o professor Lemos também disse, não vou, não quero e não serei candidato, né? E aí lá no apagar das luzes, e a Lília dizia também, eu quero ficar na Câmara. É o que ela falava para nós, certamente falava para vocês também, né? Quero ficar na Câmara, eu tenho chances de uma reeleição e tal, e não tenho interesse na prefeitura. Mas eis que, de repente, no entanto, contudo, vem a informação de que vai ser ela mesma. Como é que foi esse processo aí? Meio goela abaixo da professora Lília, presidente? Não, bem pelo contrário, Miguel. O partido sempre colocou alguns nomes como pré-candidatos, né? O companheiro Hernani, o companheiro Dalmina, o professor Lemos, o Paulo e a Lília, né? O Paulo assumiu a pasta indígena na Itaipu, enfim, o Paulo é indigenista, todo mundo sabe, e está fazendo um excelente trabalho na Itaipu, é necessário também para um projeto de governo, né? Temos essa compreensão, né? Com relação à Lília, ela sempre teve essa compreensão interna, né? Porque a Lília, ela é militante e ela tem compromisso com o partido e com a causa, né? Com as causas do partido. Então, assim, quando ela colocou o nome, falou, não, vamos colocar o meu nome, vamos fazer essa caminhada junto, né? Internamente a gente já tinha tido outras conversas, né? E não foi surpresa não, Miguel, e nem foi goela abaixo, né? Uma pessoa da competência da Lília, da compreensão de mundo que a Lília tem, né? E da mulher empoderada e forte que ela é, a gente falar que foi uma coisa goela abaixo, né? Não cabe na personalidade da Lília, né? Digamos, ela foi convencida e tal. Foi um processo de convencimento. De convencimento. Tem gente que fala que veio uma botina de Brasília, passou por Curitiba e acabou chegando aqui. Lília, você tem um convite e gostaríamos que você dissesse sim. E não cabe. Foi meio uma imposição política a essa versão, né? Evidente que a senhora está esclarecendo que não. Agora que teve pedido de várias lideranças nacionais do partido, isso é óbvio. Porque o PT se envolve nessas discussões. O que só credencia a Lília, não é? Nesse caso, sim, né? Agora, eu até fiz uma provocação aqui na coluna política do jornal Preto no Branco, essa última edição, fiz uma provocação
informei que vocês estariam aqui no nosso podcast agora do final de semana e disse que seria perguntado assim, parece que está meio gelada, viu, Joaquim, a pré-campanha da professora Lília. Não há. Olhe bem, parece. Eu quero que você nos diga quais são as ações e tudo mais relacionadas à pré-campanha. Você tem tempo para tudo isso? Não, você tem que saber se ser o programa sucinto, tiver né? tempo. Tem que ser sucinto. Vamos resumir, então. Não existe isso de falar um programa inteiro. Só. É difícil, é tanta coisa, mas eu vou falar as principais rapidamente. Nos convença que a professora Lília primeiro observar, assim, viu, Miguel? Você citou várias lideranças que poderiam não citei ser nossos você. candidatos. Alguém falou assim, até o Luizinho Nardelli lá e o João Merlo, na Câmara, lá que você nos encontra seguidamente, falou aqui, ó, vai cair no colo do Joaquinzão essa candidatura do PT. Com essa fatiota aqui não tem condição de ser candidato nem a síndico de prédio. Não, mas a cadeira da prefeitura aguenta você aqui na cadeira do Parece. Então, assim, você citou várias companheiras e companheiros que foram mencionados como pré-candidatos e poderiam assumir isso. Veja quanta liderança tem o Partido dos Trabalhadores. Isso, para nós, é um orgulho, um diferencial dos outros partidos e dos outros grupos políticos que ficam individualizando a todo momento, a esse ou aquele. Tem um grupo político que ou a pessoa vai até o fim, sendo só ela. Não há essa renovação, não há essa discussão, não há esta união que é presente no Partido dos Trabalhadores para oferecer a melhor opção. É que nem o Lula agora, meu filho. Que nem o Lula. O Lula nós obrigamos. O Lula nós obrigamos. Viu? Daí. O Lula nós obrigamos. Não foi ele que pediu, não. O Lula nós obrigamos mesmo a ser candidato. E vamos fazê-lo novamente em 2026. Pois então. Não é problema de que ele exige ou ele queira, ao contrário. Eu era um dos que defendia a permanência do Lula num terceiro mandato, nem que tivesse que mudar a Constituição do Brasil em 2010. E ele falou, não, no Brasil isso a gente não faz. Não podemos fazer isso, vamos respeitar, vamos deixar do jeito que está. Depois falamos mais um pouquinho do Lula. Voltando ao município. Vamos lá. Voltando ao município. Então, assim, olha, a campanha da Lília está surpreendentemente muito forte, sabe? Os apoios que ela tem recebido da cidade toda, de vários setores, né? Não só os setores mais ligados ao Partido dos Trabalhadores, mas inclusive disse que vocês não vão fazer 30% dos votos que o Lula fez. Olha, você sabe que tem essa conversa, né? Não, o Lula fez 32%. Então, 30, mais de 32% dos votos. Mas isso talvez não assusta, nem atemoriza. É outra eleição, né, Joaquim? É outra eleição. É outra. Talvez não façamos no primeiro turno essa quantidade de votos. Mas para nós isso não nos preocupa, sabe? Eu acho que ali tem todas as condições de ir para o segundo turno. Vamos lembrar a última vez que teve segundo turno em Cascavel, inclusive, foi com o Partido dos Trabalhadores, foi com o professor Lemos. E ele quase ganhou a eleição, né? Quase ganhou a eleição. E eu não me lembro, mas foi coisa em torno de 20% para ir para o segundo turno, com um candidato à época, né, que estava indo para a reeleição, ou seja, tinha muito mais condições de fazer campanha, de ter voto, etc., aprovação, estrutura toda, né? E tudo mais. Então nós estamos num momento muito diferente, onde o prefeito não é candidato à reeleição, onde as pessoas estão refletindo um pouco mais. A disputa vai ser muito interessante. Uma eleição diferente, você falou bem, né? Muito diferente. Uma eleição inédita municipal do novo ciclo político da nação, né? E o Brasil passando por um outro momento. Enfim, claro que é tudo diferente, gente. Muito bem. Né? Nós que estamos aqui há algum tempo... Gladys, vocês terão chapa completa de vereadores? Sim. 22 nomes? 22 nomes. Um candidato ou candidata a prefeito ou a prefeita precisa desses apoios, né? Com certeza. A chapa de vereadores são os principais agentes políticos, né, ou cabos eleitorais de uma candidatura majoritária. Então a gente nós estamos com a chapa completa, né? Nós estamos federados, PV e PCdoB. Federação. Federação, né? PT, PV e PCdoB. 3 partidos. Isso, Brasil da Esperança. Sim. Então, assim, nós temos chapa completa, muito boa, né? Companheirada aí que se preparou. Mas se amanhã ou depois o pessoal quiser apoiar, amanhã ou depois é possível, o pessoal agora tem pré-candidatura aí, mas se quiser apoiar pode também, né?
Pode apoiar a candidatura da federação. Pode. Só para deixar claro. Sim, Porque às vezes sim. o pessoal pensa que é só os partidos que estão fechados. Né? Tem o PSDB com cidadania também. Pessoal com rede. O outra pessoal com federação. rede. Uhum. Pode não juntar. não pode mais coligar Não na pode proporcional. Né? Então, assim, na proporcional, sim, na chapa, eu falo da majoritária. agora sim, coligação, enfim, não tem possível. problema nenhum na E majoritária. vocês têm conversado com outros partidos? Teve um grupo de partidos aí que se juntava e se reunia, né? Então o PSB do professor Marcos Vinícius esteve Isso. junto e tudo mais ali. Esse grupão se dissolveu, né? Não, nós continuamos... Continua falando? Continuamos conversando. Na política, Miguel, um Ah. namoro constante, Ah. né? Ninguém abre mão fácil um do outro Sim. e a gente não abre mão também desses partidos. Às vezes tem uns que vão radicalizando, mas aí ficam sozinhos, né? É isso. E aí Mas é assim, difícil. nós estamos nessa frente ampla, temos conversado com o PSOL, com o Rede, com o PSB, né? Como é que está o ânimo do pessoal? Agora eu chamo de uma pré-lista, que vai ser a chapa depois. Por enquanto tudo é pré. Até chegar à convenção, né, Joaquim? Todo Tudo mundo é não tem pré-candidato. nada, não tem nada definido. Como é que está o ânimo desse pessoal aí? Porque olha, uma campanha de vereador, você vai ver, vai sentir na pele aí. Não é fácil, viu? Não, não é fácil. Eu costumo dizer que a campanha de vereador, o voto no vereador e na vereadora é o voto mais difícil que tem para conquistar. Mais porque fácil no prefeito, né? Porque é um voto mais pessoal. Mais pessoal. O Joaquim me conhece mais 5, 10, 15 pessoas que serão candidatos e candidatas Sim. ou pré-candidatos, né? Aí eu sou um Mas é um eleitor, você me pede o voto. E aí eu falo, fico e tal. Vai dar até o pedido do seu voto, até a eleição, mais uns 10 vão me pedir voto. É isso mesmo. Então é um voto muito pessoal. Tem que estar muito próximo não é muito das fiel, pessoas. não, hein? Muda. Eu acho que não é nem por questão de infidelidade, é por questão de proximidade, né, de ter um Conhecimento. Tem que ter maior. densidade, né? Isso mesmo. Se o cidadão, Mas a nossa verdade. chapa está muito boa, Tá a boa. companheirada está animada, a gente tem feito bastante atividades aí para preparar ainda mais. E uma companheirada que já vem da luta, né? Que já estão forjado aí no Estão partido mais ou há menos bastante equilibrado tempo. na questão de projeção para votos e tal, questão de legenda, né? Que Sim. uns dizem assim, não, a Gladys vai arrebentar de voto, né? Mas aí tem outros lá que vão pedir voto também, né? E daqui a pouco quem arrebenta de voto hoje não chega na urna e vice-versa, né? É uma chapa que está com condições Equilibrada? iguais de disputas, né? De disputa. Um companheiro que já foi candidato, que é o companheiro Laércio. Ele vai de novo? Foi suplente, assumiu? Isso. Está na lista? É ele na que pré-lista? tá na nossa lista. É um que disputou e que, né, assumiu Sim. a vereança por Sim, eu lembro uns 3 disso. meses. Exatamente. Fora disso, nós estamos meio todo mundo em pé de igualdade aí, sabe? É uma chapa Sim. que pode surpreender, e eu acho que vai surpreender muito Sim. pela qualidade e o comprometimento da companheirada. Agora tem que trabalhar, né, Joaquim? Você já foi candidato, Joaquim? Dia e noite. Eu fui Não, candidato. assim, de andar Fui na casa candidato pedindo voto. numa oportunidade, mas para ajudar o partido. Eu não havia preparado. Não, essa conversa Foi- de fui candidato para ajudar o partido não Mas cola, quem não faz cola mais. 213 votos cola não tem mais. outro Tem que ser discurso. candidato com convicção. Primeiro Mas conversar em casa. Mas Esse- quem faz 213 votos não tem já outro foi esse tempo discurso. agora. O cidadão vai Não tem concorrer. outro discurso. Por Quem exemplo- tem essa quantidade de votos só pode Por falar exemplo, isso. como não é que tem foi outro quando jeito. vocês dois decidiram? A Gladys falou, eu vou concorrer, ou você disse, você vai e eu fico? Como é que foi esse Na processo verdade, aí? assim, eu sempre incentivei a Gladys a ser pré-candidata. Sempre? Sempre. E ela correndo. Porque eu acredito que ela tem muita facilidade, habilidade. Eu acho que ela nasceu para isso, mais para ter empatia. mandato e tal. Também. Né? Importante Então também. eu acho que ela será está sendo uma pré-candidata, será uma candidata muito Sim. muito eficiente, digamos assim. Né? E Agora a família tem que ela é fechar muito junto com o acolhedora. indicado, né? Estamos sem falando da dúvida. Gladys só porque ela está aqui, é pré-candidata. dúvida nenhuma. Mas, viu, se o candidato ou a candidata não tiver o aval da família na largada, Não, vai sem dúvida, vai sem passar dúvida vergonha, hein? alguma, sem dúvida alguma, nós todos em casa apoiamos e queremos que ela tenha sucesso nessa caminhada aí. sem Não é dúvida fácil, nenhuma. né, Joaquim? Não é fácil. Legislação mudando, A política tudo não é engessado, fácil, né, Miguel? Viu? Não pode fazer isso, não pode falar Você aquilo, que não pode pedir voto, não pode você que dizer isso. acompanha, aquilo. né, que acompanha a política cascavelense há bastante tempo, 30 tem anos. muita experiência.
conhece muito, já viu muita coisa, né? Enfim, Tô vendo, você sabe... Tô vendo hoje muita hoje coisa. muita coisa. Cada um é uma nova, né? Esse Esse é o divertido da campanha. Cada campanha é uma história diferente, uma novidade, um acontecimento diferente, enfim. Esse é o divertido, mas dá muito trabalho, né? Você acompanha, você sabe que isso dá muito trabalho. E principalmente agir como, modéstia à parte, o Partido dos Trabalhadores, né? O nosso campo vem agindo já há bastante tempo, né? Que é ter, em primeiro lugar, muito respeito com a população. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Com eleição, a gente não brinca. O que é respeitar a população na eleição? Eu acho que é ser sério. Uma cestinha básica, uma coisinha assim, não? Não, eu digo cabe, assim, ó. É proibido, né? Mas diz que tem gente que faz, viu, Gladys? Tem gente que assim, faz. Já estão fazendo. Eu acho que começa por aí, respeitar a população. É. E o respeito da população é saber ouvir a população, né? Respeitar aquilo que ela diz pra gente, né? Estudar para conhecer a nossa população, conhecer a melhor solução, oferecer uma melhor solução para a população, e aquilo que nós falávamos há pouco. Sozinho nós não vamos fazer isso. Claro. Nós não somos o dono da verdade. Então nós precisamos conversar muito, nós temos que conhecer muito. O radicalismo, esquerda e direita e tal, que em determinados momentos nós temos aí uma polarização em âmbito nacional e tal, lulista daqui, bolsonarista dali, um negócio assim que tem algumas nuances positivas, ajuda, mas via de regra, na minha opinião, só atrapalha esses excessos, esses abusos aí. Na eleição municipal pode acontecer. Aqui dizem, minha cara Gladys, Joaquim e amigos, que a direita domina, comanda e que vai mais botar vai colocar a bota no pescoço da esquerda. Essa conversa também não vai a lugar nenhum, eu acho. Olha, nós acabamos de dizer, né? O Lula fez mais de 30% dos votos em Cascavel. Se nós pegarmos os deputados estaduais e federais, né, separando evidentemente, de deputado federal, nós fizemos quase 30 mil votos em Cascavel na última eleição. Para deputado estadual fizer mais que isso. Em 2020, com todos aqueles problemas de fazer campanha, pandemia e etc., foi uma eleição atípica, a professora Lília é a segunda mais votada de Cascavel. Sim. Então, novidade, nós temos uma força, nós temos muita força, nós temos uma força junto à população de Cascavel, junto aos bairros. A turma do PT essa vontade é fiel. Falamos de esse fidelidade pessoal que ali, tem você essa pode vontade, contar com a fidelidade da esquerda, do PT. O pessoal que tem vontade de colocar a bota no nosso pescoço vai passar vontade de novo, viu? Me desculpe, mas não vai acontecer. Manda um abraço para todos eles. Muito bem, Lília, Lília Gladys. A Lília é vereadora hoje, não vai à reeleição, até porque fez outra opção e tal. E está aberta a vaga, né? Você já falou aí na questão de quem pode, não pode, dentro do partido o pessoal está a fim de disputar e que vença quem convencer é o povo, né? Porque a urna é que vai decidir. Fala-se assim, tem que combinar com o povo. Então é isso, precisa ir bem na eleição. Mas eu lhe pergunto, tirando a Lília, o Edson Souza e tal, se diz que a Câmara só tem situação. É só grupo que sustenta a administração. Do prefeito Leonardo Paranhos. Se a Lília for prefeita e você vereadora, você vai ficar fechadinha com a Lília também. Não vai ser o mesmo do mesmo? Se repetir o mesmo de sempre? Nessa questão de base e de tudo mais? Não. Vai ter independência? Eu acho que a independência do legislativo, do vereador, da vereadora, para o executivo, do prefeito ou da prefeita, né? Ela é salutar para a democracia, né? Agora, que eu não tenho dúvidas que a Lília estando na prefeitura de Cascavel, né, eu vou ter muito mais concordância, né, do que ela tem hoje com relação ao governo Paranhos, né, porque é um projeto, né, é um plano de governo construído por nós, né. Então eu vejo que no momento de ter que criticar, né, puxar a orelha. Você vai não puxar a teria orelha. problema. E elogiar. Né? E com certeza, tudo que for muito bom para a população, a gente sente isso nas administrações do PT, onde que tem vereadores e vereadoras na Câmara. Funciona, sabe, Miguel?
Porque aqui em Cascavel, nessas administrações todas aí, inclusive na atual e antecessoras, não é bem assim que funciona. O negócio é meio no chicote, né? Vota, aprova agora, urgência, urgentíssima e tal, né? Por isso que a gente tem uma forma diferente de fazer política no PT, isso é inegável, né? Quando você falou da questão da fidelidade partidária, do modo de a gente organizar o partido, a forma de construir uma chapa de vereadores e vereadoras, né? É diferente, porque nós temos, na concepção do partido, né, que a gente tem que trazer e acolher e discutir, né, com quem vive, né, o resultado das políticas públicas no dia a dia, que é... Enfim, a grande massa trabalhadora. É uma equação difícil de chegar a um termo bom aí. Precisa ser trabalhado com competência, com visão, né? Eu acho que não é tão difícil, Miguel. Mas não é uníssono, não é consenso nas grades partidárias que formam, no conjunto, o poder nacional, estadual, municipal. Então é um somatório. Por que você fala, Joaquim, você que estava em Brasília até há pouco lá, junto ao deputado Zeca Dirceu, liderança de governo, enfim, tudo mais, trabalhando exatamente em muitos momentos esse tipo de questão. Companheirada, vamos reunir, a orientação é essa, o voto é para cá e para lá, e cacete, para chegar na urna lá como é que chama aquele negócio grande? No placar, no painel, com votação favorável para o assunto que interessa ao governo, ou ao próprio propositor, deputado e tal. É difícil isso, né? Não é uma coisa simples, né? Mas assim, com democracia, com discussão, com respeito, com diálogo, a gente consegue alcançar o objetivo. E uma coisa tem que ficar muito clara: eu não sou contra quem é da base do governo, não. Eu estou brigando para ser governo. Claro, lógico. Eu quero ser governo. Né? As pessoas que estão lá, a maioria pelo menos, brigaram para ser governo. O problema é quando utilizam esse mecanismo de ser ou não governo para obter vantagem pessoal, para obter favorzinho aqui, favorzinho ali. É quando cai no varejo, como a gente diz por aí, Miguel. Sabe? Eu gostaria muito, e nós vamos brigar por isso, que quando o PT for governo em Cascavel, que a gente tenha a maioria dos vereadores. Nós não vamos ficar brigando com o legislativo. O executivo precisa dos vereadores. Os vereadores são os representantes mais diretos da população. Se eu brigar com o vereador, estou brigando com a parte da população. Eu não quero brigar com eles. Agora, isso não quer dizer que o executivo tem que manipular, que o executivo tem que ser no chicote, que, sabe, eu acho que com diálogo, democracia, respeito e apontando um caminho, ter um programa, ter ações que realmente vão ao encontro das necessidades da população, ao desenvolvimento da cidade. Fazer uma composição, atender pedido de vereador, tem que atender pedido de vereador. O Lula lá, o executivo tem que atender. Agora é amigaço do Centrão, por exemplo. Os caras falam. Não. O governo Lula compõe e negocia posições e projetos com o Centrão. Mas aí os caras falam, negocia com as emendas para os deputados, coisa de milhão, de bilhão. Não falam isso? Está na Constituição. Vai passar Pois então, mas está na Constituição. E você já vai falar emendas impositivas municipais. Se você já deu um estudo. A maioria do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, em nível nacional, pelo menos, e eu acredito que em grande parte, né, dos outros níveis também, nós somos contra a emenda opositiva a princípio. Nós somos contra, mas ela existe. Aí você vai negar que ela existe? Você não vai usar se ela existe? Aí só uma parte usa, a outra parte não usa. Então o PT, ainda sendo contra, né, a maneira como é discutido, votado e aplicado e direcionado. Mas por que não muda? Orçamento, se é contra, muda. Porque não tem condições. Não tem voto. Não tem voto no Congresso para isso. Então, não quer mexer com isso. É uma discussão bastante espinhosa. Sim. Né? Sem querer aqui... na época, quando foi aprovado isso, foi aprovado com muitos votos, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Sim. Mas, a princípio, nós temos discordância de vários encaminhamentos, principalmente no orçamento federal. Não devemos, assim, fazer uma análise que o povo vai ouvir e vai dizer, mas como é que pode o cara dizer que não gosta, não quer um recurso que vem para atender a reivindicação lá do pessoalzinho dele na base?
no município-chave ou nos municípios. O pessoal está querendo uma ambulância, Joaquim. Eles querem arrumar a ponte que está caindo. Querem um CMEI novo, porque a fila é grande aqui em Cascavel, por exemplo, das crianças aí, 4 mil crianças. E aí como é que faz? O PT, os que são contra... Não, faz assim, ó, com programa de governo. O que aconteceu, na minha opinião, muito modesta, Miguel, é que nos últimos tempos, inegavelmente, o governo federal e, de maneira geral, os governos do executivo se afastaram da população. E a população teve que recorrer a quem estava mais perto. Houve um vácuo, né, nesse momento, e o legislativo entrou, porque na política todos os espaços normalmente são ocupados. O que o governo Lula, por exemplo, fez para melhorar essa situação? Nos governos anteriores, as questões das emendas individuais, especiais, a famosa PIX e tantas outras, o deputado falava, não, lá no município de Cascavel vai comprar uma ambulância, sem saber se precisava, sem saber simplesmente para fazer propaganda, etc. Sim. Hoje, continua sendo impositiva, continua sendo direito do deputado, continua sendo aplicada, mas o governo disse, eu só vou aplicar se for nesses programas aqui. Escolham, tem 90 programas para vocês destinarem dinheiro. Entendi. Então vai no programa, não é mais de qualquer maneira. Gladys, você assessora o deputado federal Zeca Dirceu ainda? Isso mesmo. E o deputado federal Zeca Dirceu nos manda notícias aqui, o Preto no Branco noticia e tal, Isso a gente comenta, traz recursos, atende necessidades, uma hora na PAI, outra hora no hospital universitário e assim vai. Não é assim que acontece? Como é que funciona isso? Quando você falou das emendas impositivas então, municipais, ela é igual a emenda impositiva dos deputados federais. Certo. No caso, eu trabalho com o Zeca há 8 anos, então eu tenho muito... Conheço mecanismo bastante, todo. Entendi. Conheço bastante. O trâmite, como o acompanhamento, a questão burocrática, né? Então, assim, esses anos de mandato me deu duas faculdades, quase 8 anos, né? Me deu uma condição de conhecer a coisa pública, o equipamento público, o orçamento público de dentro, né? Então, não será nenhuma novidade para mim. Sim, é isso que eu queria impositivas. saber. E o deputado, sim, ele traz recursos para Cascavel, Instituto Federal, a nossa Unioeste, né? Para a Prefeitura, Saúde, ele e outros mais, né? Ele e outros mais. É aquilo que nós estamos falando agora com o Joaquim. Né? Ele e outros mais. Agora sim, Miguel, as emendas dos deputados e das deputadas, elas têm que ser para ações que realmente chegam nas pessoas, na ponta, com quem mais precisa, sabe? Por exemplo, numa universidade, né, aqui em Cascavel, a nossa Unioeste, sabe, que atenda os alunos, que atenda os professores, enfim, e que isso dê resultado, né? Eu defendo que dentro do mandato, e a gente tem essa compreensão, de que tem que ser investidos recursos que são dos nossos impostos, que sejam muito bem aplicados. Falando em recursos e tal, até alguém perguntava, vão entrevistar o Joaquim e a Gladys? Tá programado, vai ser sexta-feira. Pergunta para eles se eles estão felizes com os salários públicos que recebem na Câmara Federal. Eu falei, não tem problema nenhum, vou perguntar. Sim. Os dois estão nomeados? Os dois estão... Sim, eu estou cedido. O pessoal fala assim, pendurados na folha, eles falam, né? Tanto municipal, estadual como federal. A Gladys já disse, ela está 8 anos... Você é servidor público federal. Sou servidor público federal do Ministério do Trabalho. Estou cedido à Câmara Federal para atender o deputado Zeca Dirceu. Evidentemente, a Gladys deixará de ser assessora, por força da legislação, né? Quando... do período legal. Você é cedido sem ônibus. Você recebe da Assembleia, da Câmara. Recebo do Ministério um pedacinho e um pedacinho da Câmara também. Só pro eu povo sou cedido entender, né? com ônus ao Ministério do Trabalho. Tem gente que pensa que recebe bastante de lá, de cá e tal. Essa questão de cedência, né? Assim, ó, não. É um pouquinho tem um regulamento. Tem um regulamento. E, infelizmente, os salários tá lá no portal da transparência. São bem menores do que o pessoal pensa que é, né? Muito menor, né? Ainda bem, se fosse tudo o que o pessoal pensava, nós
Só teria assessor. Eu lembro na imprensa quando você confirmou Talvez eu não estivesse que ia lá. para Brasília, aí um colega da imprensa disse, o Joaquim vai voltar com muito de lá e tal, porque por menos de 40 ele não vai para lá. Nem ministro, né? Mas nem ministro, só do STF com alguns penduricalhos. Gladys, como é que é a questão de assessoria que você também desenvolve? É evidente que nessa questão aqui de buscar uma vaga na Câmara Municipal, você não vai assim inventar roda e fazer sozinha um mandato, né? Não tem como fazer. Você vai ter assessoria, né? Claro, Miguel. E a assessoria, ela cumpre um papel fundamental. Eu acho que falta conhecimento para as pessoas, né, elas entenderem como que funciona. A assessoria é o que está mais presente, né, junto às prefeituras, junto às entidades, né, junto à população, quando o deputado não pode estar. O deputado está lá, no caso o Zeca, ele tem o trabalho dele lá em Brasília. Nós pagamos o salário do deputado e ele está lá, né, em Brasília, de segunda a quinta, de segunda a sexta, finais de semana está aqui trabalhando. E eu faço, né, a rodada em 32 municípios aqui da região, mais Cascavel, né? Converso com o prefeito, com vereador, com vereadora, faço o trato da coisa pública, né? E levo para o deputado. Quando ele está aqui, nós fizemos agenda, a gente discute, se reúne com a companheirada, a gente leva os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras para Brasília, né? Então, assim, o assessor é o elo. Certo. Porque as pessoas a gente tem que saber. Na Câmara vai ter que ser a mesma coisa, em nível local. Com certeza. Cascavel é grande, né? Nós temos que ter essa compreensão do que o assessor e da assessora, ele traz muita demanda. O Zeca vai ou não vai disputar alguma coisa aí? Porque eu, de vez em quando, acompanhando, a gente fica lendo e vendo, o Zeca Dirceu decide que vai ser candidato a não sei o quê, agora na própria eleição, lá por Curitiba e tal. Rapidamente, qual é a situação do Zeca nesse momento aí? O Zeca, um deputado muito jovem, e apesar de jovem, tem uma experiência muito grande, está no seu 4º mandato, foi 2 vezes prefeito. Aí o pessoal fala, prefeito de uma cidadezinha pequena, mas revolucionou aquela pequena cidade, né? Implantou lá projetos muito bons que são duradouros, duram até hoje, depois de algum tempo. Então, o Zeca, ele tem um futuro, né, na política bastante promissor. E ele trabalha para isso. Evidentemente que, com 46 anos ainda, ele tem disposição de disputar eleições majoritárias, prefeituras grandes, como a da capital do estado, senador, né, governador daqui a um tempo, enfim. Ele tem essa perspectiva, essa chance. Sim. E tem as condições políticas, né, tem as condições técnicas, muita experiência, como eu disse, apesar da pouca idade, para se colocar como hoje ele é pré-prefeito de Curitiba. Isso, então, né? Agora sim. Agora eu lembrei que tá uma lista aí. Uma coisa importante... Não está muito bem nas pesquisas lá, hein? Uma coisa importante... Não está muito bem nas pesquisas. Pesquisa, nesse momento, eu acredito que não reflete exatamente a realidade, né? Mas, enfim, isso é um outro assunto. Só para terminar... eu ia dizer justamente isso. Não depende só da vontade, né? O partido tem que querer, as pessoas têm que apoiar. No caso, é um trabalho árduo, longo, mas muito prazeroso também. Engenharia política precisa ser mas eu não tenho dúvida que o Zeca vai ocupar outros Joaquim, espaços. as pesquisas dizem em Cascavel que o Edgar Bueno lidera hoje, e já existe a última que saiu agora há poucas horas, diz que o vice-prefeito Renato deu uma subida boa e já empatou tecnicamente com Márcio Pacheco. E os 3 vinham aí, estão aí nessa liderança, a candidatura do PT, tá lá na rabeira, lá atrás e tal, né? Você quer comentar sobre isso? É normal, natural? Posso comentar. Então, primeiro é o seguinte, assim, né? Algumas pesquisas, o próprio divulgador da pesquisa falou, isso aí tá errado, o PT não tem só isso não, pode pegar, tá gravado.
Né? Quem é o divulgador da pesquisa? Viu? A última que saiu foi na Rádio Rede Massa. Rede Massa, Valdomiro foi na Rádio Cantini. Massa, o Cantini Isso, que Valdomiro Cantini. aqui nós damos nome. Que fez a divulgação da ele pesquisa discordou dessa semana, percentual. ele próprio discordou do percentual que o PT está. Não acreditem nisso, porque Sim. o PT tem mais, vai fazer mais. Para nós, assim, Miguel, eu não costumo brigar com pesquisa. Ela nos orienta. Sim, sim. Né? Ela nos orienta. Eu não vou duvidar de pesquisa de ninguém. Mas nós temos também a nossa, que não foi registrada. Sim, é para o consumo interno. Para consumo interno, etc. Que nos mostra um cenário diferente, favorável, diferente. Um pouco mais para Não, claro que eu não vou dizer que nós estamos liderando. Não, lógico que não. Né? Não sou hipócrita dessa maneira. Mas, assim, não é manipulado, nós temos mais confiança, evidentemente. Né? Então, a pesquisa serve para nos apontar caminhos, para corrigir rumos e para que a gente possa fazer um bom planejamento. Nós não vamos nos surpreender com a professora Lília, no segundo turno. Para nós não será surpresa. Para alguns, talvez. Para nós, não será. Gladys, se você combinar com o povo, for eleita, e o Renato Silva, candidato oficial do Passo, for o prefeito, como é que vai ser a sua relação com o prefeito da situação? Eu acho que vai ser uma relação sadia entre um vereador e o prefeito, né? Cobrando aquilo que precisa ser cobrado, né? Dando voz às demandas da população de Cascavel, que eu acho que isso é das funções do vereador e da vereadora, além de fiscalizar o executivo, né? Que isso é muito importante. Fiscalizar o executivo. Hoje a professora, a vereadora professora Lília, tem já, eu não vou dizer uma dúzia, mas mais de meia dúzia, de denúncias de situações meio cabeludas. Você está acompanhando isso? Que ela levou lá no GAECO, que ela vai na tribuna da Câmara e aponta, é a questão de educação, ela é professora, vai muito nesse viés aí, né? Mas e aí, de repente, ela vai deixar o mandato e vai ficar a denúncia jogada, ninguém faz nada, não anda. É um problema isso de denunciar, viu? Não, eu acho que é assim, Miguel. Se tem alguma desconfiança no processo, o que sana essa desconfiança é a investigação. Correto. Vai eu dizer se está certo ou se está errado, né? Em Alília, sendo nossa prefeita, né? Nós vamos ter outros companheiros e companheiras lá na Câmara, né? O PT vai eleger 2 cadeiras esse ano. Então, assim, vamos dar continuidade. Eu acho que quem tem responsabilidade com a administração, com o trato da coisa pública, vai dar sequência no que a Lilian está pedindo de investigação, né? E não precisa ser só do PT, não. Qualquer vereador ou vereadora que tenha compromisso com a verdade, com o que é correto, né, tem a obrigação de fazer isso. Joaquim, o prefeito Leonardo Paranhos é Bolsonaro desde pequenininho, né? Você está sabendo, inclusive foi lá para o 22, levou o Renato e tal, foi a Brasília, garantiu o apoio do Bolsonaro para a candidatura do Passo e tal, da situação. Então essa é uma realidade. Pergunta, essa posição do prefeito é inteligente na medida em que poderá ter reveses, ou até está tendo em alguns momentos. A professora Lília fala muito lá na Câmara que não é verdade que o que o discurso do Passo diz, que não vem recurso, não vem verba, é tudo difícil e tal. Ela até foi a Brasília e fez um levantamento lá, eu acho, em algumas oportunidades, e viu que não. Assumir lado numa boca de eleição é ruim ou tem que ser, Joaquim? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu deixo essa análise para o próprio prefeito. Eu não quero fazer nenhum julgamento diretamente a ele e nem a ninguém pela sua escolha política, da qual, evidentemente, está muito claro, eu não concordo. Mas é ele que avaliou que é o melhor caminho, que isso é eu para dizer que não, né? Então, quando a gente escolhe um caminho, a gente escolhe o lado bom e o lado ruim, né? O ônus e o bônus daquela escolha. Vai ter né? uns anjinhos que dizem assim, não, o Lula vai tratar bem os vereadores, os deputados, os vereadores, deputados, governadores, prefeitos, igualzinho no Brasil inteiro. Olha, ponto. O governo Lula tem atendido o que a população precisa. O governo Lula não olha
quem é prefeito, quem é vereador. Ele olha se a população está precisando ou não. Se o pedido daquele ente federado, que é o município, que é representado por aquele prefeito, por aquele vereador, se a população está precisando daquilo ou não. Esse é o critério geral do presidente Lula. Agora, para pedir voto, evidentemente, que o Paraíso vai estar de um lado, nós vamos estar de outro. Né? Me parece que isso é democracia, não é verdade? Me parece que é isso que a população respeita. Nós respeitamos o Paraíso como prefeito de Cascavel, que é por 2 mandatos, tem uma liderança importante no município, no estado, inegavelmente. Eu entendo que ele está numa posição política equivocada com relação ao seu apoio ao Mas tem o direito ao ex-presidente Bolsonaro. De ter essa Agora, posição, ele, como administrador, será tratado como um gestor do município. E não dá para si. Até o momento, viu, é bom que fique registrado, Miguel, se você me permite, até o momento não há nenhum pleito de Cascavel em Brasília que tenha sido negado pelo governo federal. Agora, talvez não tenha pedido. Aí é uma outra coisa. Mas tudo aquilo que foi pedido até o momento não foi negado pelo governo federal. A questão importante, emblemática, porque vem uma eleição, o Paraíso vai sair. Vai querer ser governador do Paraná. Então não vai ter nem tempo de ficar na prefeitura ajudando o próximo prefeito, seja dos aliados, porque adversários, é evidente que ele não vai fazer isso aí. Mas assim, na verdade, quem assumir, se for o caso, do representante do grupo, da situação, assume com os ônus e os bônus, né? Afinal de contas, nós temos o governo estadual mais 2 anos, o governo federal mais 2 anos também. Então veja que uma coisa liga com a outra, né? Uhum. E é importante nós, os eleitores, viu, Gladys, ficarmos ouvindo isso e prestar atenção. Sim. Fazer uma avaliação. Falando nisso, Gladys, o povo, na sua ótica, melhorou um pouco na conversa política, dizia até há pouco tempo que não queria saber. Político tudo ladrão, vagabundo e tudo mais. Isso deu uma melhorada? Deu, Miguel. Eu acho que quando você tem na presidência da República uma pessoa que divide, né, a questão política, né, e coloca como a palavra mais emblemática o ódio e a divisão, isso reflete na população, né? E foi um tempo que teve muita divisão, a política foi muito criminalizada, né? Colocou todo mundo num balaio e isso não existe, né? Hoje as pessoas estão refletindo mais, né, sobre essa questão de política não presta, política é tudo ladrão, política é tudo a mesma coisa. Então tá mais fácil de falar sobre pré-campanha, falar sobre eleição e projetos, porque é isso que a gente precisa falar com a população. Certo. Ninguém vive de passado, a gente vive de futuro e de esperança. Joaquim, o tempo está estourando, passou ligeiro, a gente fala um monte de coisa, tem um monte de coisa para falar, mas vai ficar para a próxima. Falando em esperança, pessoal preso lá desde aquele 8 de janeiro danado aí que passou, está esperançoso que vai acontecer alguma coisa e vão sair da cadeia. Como é que faz isso aí, hein? Contrata advogado e conversa com o juiz. Você não é do time do Xandão, né? Eu quero não, dizer assim, sim, jurista, nem operador do direito, né? Mas é uma situação, assim, que preocupa todos, né? Então nos faz refletir. Eu acho que agora em tempos de eleição tem que ter cuidado com o comportamento, jurídica onde eu quero judicial. chegar, né? É uma questão jurídica, é uma questão do judiciário, todo mundo tem direito à defesa, faça a sua defesa, o judiciário vai decidir. Que coisa, o governo não tem a mínima nada a ver com isso. Agora, eu preciso registrar uma coisa da última conversa, do último assunto, Miguel. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o governo municipal fosse mais alinhado com o governo federal... sim. Cascavel seria outro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso não é por vingança. Como eu disse, pediu, concorda com a política, com o projeto que foi eleito a nível federal? Essas perguntas, isso faz diferença. Não é porque o governo federal está se vingando, não atende adversário, não. É porque há uma discordância, há uma disparidade entre o que o governo municipal pensa e quer fazer... com aquilo que o governo federal pensa e quer fazer. E não é só Cascavel, isso é uma regra geral, viu, Joaquim? E não é só com o PT, disso, com todo mundo. Não, é do modo geral. Então, eu não tenho dúvida nenhuma assim de que, se nós tivermos um governo do PT, muito a coisa ia melhor. Gladys, 2 filhas em casa? Já tem netos? Infelizmente, não. Estou com 48 anos. É. Eu tenho uma filha, a Vitória,
que é dirigente partidária também, uma querida está com dengue, estava internada. Eu tenho uma filha com o Joaquim, a Vitória. Sim. E o Joaquim tem a Virgínia e a Vitória, né? A Virgínia é filha do primeiro casamento muito dele. Bem. Então, o que eu quero falar, assim, sem netos, mas na labuta para ter neto. Tá, eu quero, para encerrar a última questão, a questão de família, justamente em relação à política. Mandato, programas que existem. Hoje nós vivemos tempos bicudos aí, né? Em relação à violência doméstica, às machões de cozinha e tal. A questão das drogas também, estamos vendo que a coisa está descontrolada, viu, Joaquim? Não tem ninguém que diga, eu vou resolver problema de drogadição, porque ficou descontrolado, né? O que você pretende fazer nesse sentido, para encerrar aqui a sua participação, já agradecendo a sua presença? Miguel, assim, a minha família, há algum tempo eles me cobram, né? Vinham me cobrando, me incentivando para que eu colocasse meu nome à disposição do partido para disputa de um cargo eletivo, né? Hoje eu estou como pré-candidata a vereadora, com um apoio muito grande da minha família, me incentivando, me ajudando, sabe? Me ajudando a cuidar da agenda, me ajudando a fazer as reuniões, enfim, me indicando pessoas para conversar, e isso é muito bacana, porque dá uma segurança. Sim, lógico, o núcleo familiar é extremamente importante, né? Miguel, isso a gente tem que resolver com políticas públicas, né? A questão das drogas. Quando você vive em um país, um estado ou num município, que é aqui em Cascavel, onde que você não tem esperança, que você não vê nas políticas públicas, em quem está te representando, né, a condição de fazer diferente, você se prostra. Isso é a questão da juventude com relação, né, ao primeiro emprego, né, a ter esse estímulo. Até ir na escola, desiste de ir na escola, não quer nem saber, nem tomar banho toma. E assim, nem tomar banho toma mais. Hoje está assim. E o que é isso? Na minha época, se não tomava banho e não tinha água quente, era frio, entrava para a vala de marmelo. Hoje não dá mais, né? E o exemplo, Joaquim também, acho que já exemplo pegou essa claro época disso aí, né? É o pé de meia. Os adolescentes tinham que sair da escola para trabalhar. O governo federal colocou um programa. E isso é o papel que o vereador e a vereadora devem fazer no seu município. Muito bem. Né? Obrigado. Além, Miguel, é claro, de toda uma luta que a gente tem, né? E eu acho que é uma das principais bandeiras que eu defendo e vou, né, na minha militância e agora enquanto pré-candidata, é a questão da violência de gênero. E não é só a violência física, é a violência psicológica, é a violência financeira, que é muito pouco falada, né? A sobrecarga da mãe, e que é mãe, é trabalhadora, é cuidadora. Então, assim, a mãe é que cuida, enfim, nós temos que ter uma rede de proteção e acolhimento para as mulheres. Obrigado, até a próxima. Obrigada, Miguel, pelo convite, até a próxima, estarei aí com certeza. Joaquim? Agradeço a sua presença aí também. Eu que agradeço mais uma vez, Miguel. Um prazer muito grande. Poderia sempre ter chamado você separado, outra hora a Lília, mas eu gosto de dar um viés meio que de família também e trazer mais que um aqui para conversar em relação aos assuntos todos, né? Então, quando eu posso, trago pai e filho, quando dá para ser mãe e pai, marido e mulher, porque é importante o pessoal conhecer como fala o casal, né? Obrigado, Miguel. Fico muito contente, te respeito muito, admiro o seu trabalho. Não judiando de ninguém. E para nós é um prazer sempre muito grande conversar contigo e com a sua audiência, né? Muito bem. Que sempre é presente. Brevemente vamos de novo retomar o contato aí. Obrigado, Luciano. Já podemos encerrando. A moça lá... companheira Ana, que está acompanhando. Companheira Ana. Nossa secretária de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Já entrei em contato com ela em algumas oportunidades, pedido de informação e tal, né? Ela falou quando chegou que era filha de quem? Eu vi ela falando lá. Do seu Walter Zimmermann e da dona Neide. Isso mesmo. Pergunta pro Walter se ele conhece o Miguel Dias lá, da época do livro Os Jacarés, como é que é lá? Hienas e Crocodilos. Barbaridade. O cabeção da Ana não esquece de nada. Muito bem, agradecemos a todos aqui que estiveram conosco. Obrigado. E mais um Batendo Guiz, o veneno da política, que não é tão venenoso assim não. E até uma próxima oportunidade.